Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem, o nosso podcast para falar de cultura e juventudes. E hoje, não parece, mas eu estou bem nervoso porque eu vou falar com um cara incrível. Mas primeiro, roda a nossa vinheta. Voltamos com o Pod Jovem, aqui na câmera aberta, voltamos com o nosso incrível Pod Jovem e vamos falar com ele, o incrível, o ilustríssimo, ele que é ator, produtor e gestor cultural do Teatro Flávio Império, o grande Edson. Seja bem-vindo, Edson. Opa, valeu, obrigado por toda essa abertura, essa anunciação aí que você faz, né, que eu fico até assim, poxa vida, que bom que você e outras pessoas também reconhecem e vê como isso, né? Vamos ver se a minha participação aqui condiz com toda essa sua chamada. Não, é engraçado, quer dizer, agora eu estou dentro da Secult, dentro dos centros culturais, e aí onde eu falo Edson, todo mundo, o Edson do Flávio Império. Ou quando eu falo Flávio Império, o pessoal fala, é o Edson, porque todo mundo conhece o Edson. E aí, pra gente conhecer o Edson, vamos falar sobre o Edson um pouquinho aqui. Edson, como começou a sua carreira como grande artista que você é? Poxa vida, quando começou? Olha, não é nenhuma presunção, assim, mas eu sempre fui. Desde quando eu me envolvi e me descobri dentro, isso muito jovem, muito criança, inclusive o Pod Jovem, né? Eu hoje, já com meus 50 anos, assim, já fico olhando, poxa, que bom participar de um programa sobre juventude, porque essa juventude é o que nos mantém, né? Essa força jovem que a gente sempre carrega dentro de si, aquela velha ideia da criança que você tem dentro de si, nunca deixar. E foi criança que eu comecei as minhas primeiras experiências estéticas, os meus primeiros envolvimentos com arte e cultura, né? Muito dentro de um recorte, né? Que assim, eu sou paulistano, né? Sou nascido em São Paulo, mas sou filho de pernambucanos, né? Tenho essa presença e essa herança nordestina da qual me orgulho muito. E em um determinado momento da minha vida, eu morei no sertão da Bahia, né? E aí, quando estava lá, eu tinha duas opções. Ou ia para a roça trabalhar com meu pai, ou ia para a igreja. Eu preferi ir para a igreja, porque fugia desse trabalho, né? E aí dentro da igreja eu tive a sorte de pegar aquele momento onde havia as comunidades eclesiásticas de base. Nossa. A famosa teologia da libertação, né? Então assim, entrei ali com 10, 11 anos, né? E fui fazer parte de grupos onde instrutores, freis, né? Trabalhavam ali com Frei Beto, a gente via algumas coisas de Frei Beto, Pedro Casadaglia, né? E Augusto Boal, né? Então o Teatro do Oprimido ali presente. Nossa. Claro que não sabia, não fazia ideia do que era aquilo naquela época, né? Não tinha formação, não tinha acúmulo para isso, né? Mas isso ficou incrustado nos meus pensamentos e nas minhas ações. Então, a partir dali, comecei a ter esse envolvimento com o teatro. Depois de muito tempo, retorno para São Paulo por questões familiares e tudo mais. E aí, passo toda uma parte da juventude ali, que você quer ser jovem rebelde, né? Então, você vai ouvir punk rock, você vai sair com a galera, você vai descobrir outras coisas do mundo. Mas aos 18 anos, entre 18 e 20 anos, começa a participar de oficinas de teatro, né? Oficinas culturais, né? E aí começa a formar grupo, a gente tem a ideia de, vamos fazer teatro, vamos fazer grupos de teatro. E nesse momento, isso já em 98, eu fundo junto com outros parceiros e parceiras, né, o Buraco do Oráculo, que é um grupo que tem até hoje, então são 25, 26 anos de trajetória, né? A gente sai de dentro de uma oficina cultural, que é a Oficina Cultural Amácio Mazzaropi, que na época ficava no Brás, né? Ainda existe, ainda, né? Que a Escola SP de Teatro está lá, né? Sim, a Escola SP de Teatro, ela depois que o prédio sai ali da Coronel Baião, né, ele vai ali para Rangel Pestana, assume ali eu esqueci o nome daquele colégio, mas tem um colégio ali, eles assumem aquele prédio, né? Mas a Mazzaropi em si, ela já não existe mais, ela foi fechada naquele processo de fechamento das oficinas culturais do Estado, né? É tanto que é uma grande falha
do governo estadual de não manter as oficinas culturais, né? Zona Leste perdeu 3 oficinas. Luiz Gonzaga, que era lá em São Miguel, da qual a gente também teve uma relação muito grande, a Alfredo Volpi em Itaquera e a própria Mazzaropi. Então, assim... Nossa. Não, eu não sabia, assim, eu fico até triste de saber agora, porque eu lembro quando teve essa questão das oficinas serem fechadas, mas assim, a primeira oficina de teatro que eu fiz foi na Manso Mazzaropi. Lá no Brás, eu fiz uma oficina sobre Nelson Rodrigues, junto com um diretor chamado Gira de Oliveira. O Gira. Ah, que bom. Viu? O Gira também, todo mundo conhece o Gira. E aí, o Gira, ele era amigo de um amigo meu, que era diretor, que era ator, ele falou assim, vai lá na oficina do Gira. E aí, depois que eu descobri que o Gira conhece todo mundo. E ali foi onde começou a minha carreira de teatro, que eu falei, não, é isso que eu quero. Sim. E é isso que a Mazzaropi foi incrível pra mim. Exatamente, esses espaços, né? E aí até trazendo para minha posição atual, lá como gestor do Flávio Império, esses espaços têm esse compromisso de apresentar arte e cultura às pessoas, né, aos participantes, de oferecer processos de formação. Né, então isso compete ao poder público, compete ao Estado de fomentar isso, né, porque pessoas como eu, pessoas como você são incentivados, né? São despertados para esse caminho, né? Que é um caminho do conhecimento, né? A arte é o caminho do conhecimento. É ali que a gente tem um primeiro acesso, porque é gratuito. Exato. Então a gente chega lá e aí eu torno a falar em alguns momentos sobre o programa Jogo Monitor, porque eu também não conhecia. Na época eu acho que não existia ainda, não, já existia. Mas existiam outros programas de fomentos à cultura que eu nunca soube. O Vocacional, que é um dos mais antigos, depois aí veio o PIA, o PIAPI, o PJMC, e assim, é para todo mundo, é de graça e é uma porta de acesso para a arte e para a cultura. Se a gente pensar, acho que isso é do Walter Benjamin, né, que ele coloca as três linhas, os 3 pilares da formação, né? Primeiro é permitir o acesso, permitir que as pessoas tenham um contato, que possa vivenciar alguma atividade artística, né? Segundo se você se despertou para aquilo, se você se seduziu com aquilo, poxa vida, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a cantar, dançar, fazer teatro. É o segundo momento. E o terceiro momento é disso que me satisfaz, é isso que eu quero, que tenha condições de você viver ou sobreviver e ampliar esse caminho, né? Então, essas 3 fases é muito importante e eu sempre coloco que isso compete ao poder público fazer, porque o poder privado, né, os órgãos privados vão pensar essas 3 formas de uma outra maneira. Vão pensar mercado, vão pensar empreendedorismo, tudo mais. Tudo bem que a gente até tem agora a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? Mas se a economia criativa está vinculada a esse pensamento, ela não desvirtua e vira somente mercadoria. Porque a arte não é mercadoria, né? Por mais que a gente precise de mecenas, precise de leis de incentivo e tudo mais, mas ela não pode ser mercadoria. Você não vai numa prateleira de supermercado e encontra lá um pacote de teatro. De teatro, exato. Você não encontra uma banda de rock tocando ali na prateleira. É incrível o seu pensamento. Eu queria comentar uma coisa que senão eu vou esquecer e fica coçando o cérebro, que eu também sou de família nordestina. Os meus avós são de lá de Caruaru. E aí eles vieram pra cá, trouxeram minha mãe e minhas tias e eu nasci aqui. Meu avô sempre falava, brincando pra todo mundo, que eu era o mais velho dos 12 netos que ele tinha. E na época ele só tinha 5. Mas eu fui o primeiro neto dele, assim, o primeiro a nascer aqui em São Paulo. Fui lá para Pernambuco uma época, passei lá cerca de 2 meses em Caruaru e assim é muito doido, assim, é um outro lugar, é uma outra realidade, uma outra cultura. Eu fui em museus lá, Caruaru é a maior feira da América Latina. Sim, a feira de Caruaru, né? Da música do Luiz Gonzaga, a feira de Caruaru, que eu só conhecia pela música, mas assim são lugares incríveis e que eu tive contato com arte ali. Pelos meus parentes, pelos meus antepassados. Eu fui no museu lá, não vou lembrar agora o nome do museu, mas eu conheci o mestre do pífano.
Sim. E aí eu não lembro agora o nome Do dele. Mestre Vitalino, o museu, será? Que eu acho que o Vitalino tem uma relação com Caruaru, né? Que fazia os bonequinhos lá de barro e tal. Eu acho que não era isso. Olha, desculpa, pessoal, vamos pesquisar depois, a gente coloca aí. Mas assim, contando toda a história de um cara que eu nunca ouvi falar e que a mídia não mostra. Mas que ele foi um mestre da música do pífano e que viajou o mundo todo tocando pífano, assim. Sim, sim. Uma coisa interessante na tua fala, assim, assumir e abrir com a fala falando assim, que eu sou nordestino, filho de nordestino, é um lugar para mim de identidade. O porquê? Como eu falei, né, meus pais são lá do sertão de Pernambuco, que migraram para o Sul Maravilha, atrás de uma de oportunidade de vida, Uhum. fugindo de algumas coisas lá da seca e tudo mais. Eu nasci em São Paulo e depois vou para Pernambuco. Mas essa minha relação muito grande com o Nordeste não me faz ser totalmente paulistano. Né? Então, assim, para os paulistanos eu sou nordestino, porque eu tenho essas características, tudo mais, pensamento tudo mais. Pô, legal. Só que para os nordestinos, às vezes, eu também não sou nordestino, eu sou paulista, porque tenho um outro jeito e tudo mais. E aí eu sempre tinha esse conflito, né? Quem sou, né? De onde sou? E mais recentemente, o que me deu toda a segurança de dizer quem eu sou foi justamente quando eu tomo contato com tudo que é ancestralidade. Quando eu tomo contato com todas as minhas heranças, com todo o meu povo, né? Isso por meio de vários caminhos, né? Então, eu chego a um lugar onde eu assumo e me identifico como um homem afro-indígena, né? Caramba, porque eu vou descobrir que dentro da minha família, o meu pai, a família do meu pai era aldeada numa serra lá no sertão de Pernambuco, a Serra do Arapuá, de uma etnia que hoje se identifica como Pancará. Nossa. Então, quer dizer, o meu pai negro, né, de um pé de serra, historicamente a gente sabe que essas regiões foram lugares de refúgios de escravizados, pessoas escravizadas que foram para a serra, se juntaram ali com os indígenas do local, né, e construíram algumas coisas. Só que essa história é apagada das nossas memórias, ou apagada das próprias pessoas que não se reconhecem, né, e tentam viver uma outra vida quando tomam contato, sei lá, com uma cidade grande. E eu fui descobrir isso, e isso que me deu a identidade. Então hoje eu assumo, eu sou um filho de nordestino afro-indígena. Afro por conta da herança afro que tenho do meu pai, e indígena porque eu descobri mais recentemente esse lugar, né, que eu fui visitar ano passado e que para mim foi fantástico, né? Subir uma serra, conhecer todos os povos, uns parentes próximos, né, parentes sanguíneos mesmo, bem próximos, que estão lá vivendo em aldeias, né, tudo mais. E isso para mim foi fabuloso, né? Caramba, Então, quer dizer, esse caminho da ancestralidade junto com o caminho da espiritualidade, que é um outro lugar, né, que te dá essa identidade. E isso é bom, porque também te traz um outro lugar que, para o campo do qual a gente está falando, da arte, teatro, gestão, tudo mais, te dá um lugar de centro. Sim. Né? Você fala, aqui eu sei que aqui eu posso me concentrar, que eu posso fazer os meus ritos para poder me preparar para algumas coisas, né? Porque senão você fica em espiral, né? Rodando sem saber quem você é e recebendo as porradas de todos os lugares, né? Que a gente sabe que não é fácil gerir tudo isso que a gente gera. Eu acho que tudo isso que você fala é cultura, é arte. E aí, desde pequeno, tive essa coisa de artista também, de querer entender, de querer... Eu sempre gostei de imitar muitas pessoas. Então, desde pequeno, eu falei, nossa, deixa a gente prestar atenção na fala, do jeito que a pessoa fala. E aí eu descobri que isso é teatro. Sim. E antes de eu entrar no teatro, meu primeiro professor, que eu vou chamar de professor, que é o Will Gutierrez, ele chegou e falou assim, olha, você não pode se atentar aos estereótipos. Você tem que pensar, mas como aquela pessoa agiria. Então, assim, como uma pessoa de 75 anos, com uma dor na perna, pega num copo d'água. E eu falei, putz, caramba, como é que eu vou pensar nisso? E aí você vai sentir isso. E aí eu sempre fui prestando atenção muito nisso. Eu sempre gostei de prestar atenção em sotaques.
E é justamente o que você falou. A gente aqui, você vai lá e chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu sou de família nordestina. Ah, então tá bom, você é nordestino, tô vendo em você, no seu sotaque, você é nordestino. Você vai para lá, eles vão falar que você é paulista. Sim. Porque você tem um sotaque e um jeitão de paulista. E aí eu comecei a prestar atenção. Lá o sotaque deles é incrível. Aqui em São Paulo, o pessoal mastiga muito, abre muito a boca, isso e aquilo. Lá eles não mastigam tanto, eles já falam muito mais rápido. E aí você vai em Minas, é um sotaque, no Sul é outro sotaque. Mas tudo isso é Brasil. Tudo isso é Brasil. É ancestralidade, é cultura. E é isso, assim. Você estar hoje no lugar onde você está, você se sente... Por essa fala toda sua, você se sente mais leve para você conseguir conduzir tudo isso. E aí, é por isso que eu te pergunto, assim, a minha próxima fala, assim, como começou e de onde você veio, já morreu, assim, porque você já falou como começou a sua vida no teatro, já falou de onde você veio, eu acho isso extremamente incrível. E aí, para finalizar também esse meu monólogo, eu gosto muito de um texto do Gero Camilo, que ele fez, eu sou fãzaço do Gero Camilo também, foi A Casa Amarela, e aí eu por um acaso, tava lá no Palapatões, no dia que ele foi apresentar, e o texto dele ele começa no bar. E aí ele começa um texto, ele pede uma dose de absinto, e aí ele fala assim, a ponte ela não é a ponte, ela se tornou a ponte. O artista, ele fala sobre várias coisas, e no final ele fala, o artista é artista. E aí eu volto para te perguntar, o Edson, ele é o artista? Porque ele começou, eu sempre fui. Mas assim, você teve uma caminhada de conhecimento, assim, uma caminhada autodidata, você teve uma troca de experiências, e a gente já pode puxar e falar do buraco do oráculo. O que é o buraco do oráculo? Pô, vamos lá, que complexo, né, cara? Primeiro falando de teatro, e aí assim, partindo das coisas mais atuais para poder entender toda uma trajetória, né? Atualmente, né, o grupo descobriu um caminho dentro da linguagem popular, né, que acho que isso é importante quando você fala do Gero Camilo. O Gero Camilo é um cara extremamente popular, né? Ele tem as matrizes populares, tem ali toda uma história. Então, a gente descobriu um lugar chamado Cenopoesia. E o que é a Cenopoesia? Um grupo de uma região lá do Nordeste, que envolve Ceará e Rio Grande do Norte principalmente, né? Começou a trabalhar ali no final dos anos 80, né? Com jovens da região que viviam ali no meio da seca, que viviam, como eles mesmos colocam, né? Era fadado à morte. Ou você morria de fome ou você morria de bala, porque a pistolagem nesses lugares são muito grandes também. E eles começaram a trabalhar o que essas pessoas tinham de repertório humano. O que é repertório humano? Tudo aquilo que você carrega. Ninguém é uma tábua rasa, né? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo sabe dizer alguma coisa, tem uma lembrança. Todo mundo é alguém. Seja em qualquer condição, seja qualquer pessoa, gênero, raça, credo, tem sempre algo a dizer, tem sempre algo a fazer. Então, esse grupo começa a trabalhar com isso e transformar isso em arte, em poesia, em teatro, em música, né? E quando a gente encontra essa trajetória dessas pessoas, desses cenopoetas, a gente se encanta e fala, nossa, nós também somos assim. Então, assim, não é o teatro brechtiano, não é o teatro do Grotowski, não é o teatro X, né, tal. Eu falei, nossa, é esse tipo de teatro que a gente faz. Porque esses teatros dos quais eu citei, essas linguagens, elas são muito importantes. São muito importantes mesmo. Elas são a construção de um teatro mundial. Mas elas são europeias. Elas não são brasileiras, né? Ariano Suassuna é mais importante. É muito, né? Muito. Augusto Boal é mais importante nesse sentido. Porque está perto da gente e vai dizer sobre a gente. E aí a gente começou a entrar nesse campo chamado da cenopoesia. Então, a partir daí, a gente começou a entender que todo o trabalho estava dentro da gente integrantes do grupo, da gente pessoas que se aproximam, da gente pessoas das quais a gente vai também trabalhar com isso. Esse despertar, da gente fazer uma roda uma roda de ciranda, alguma coisa assim, e aí você vai trabalhando a gestualidade, você vai trabalhando a dança, você vai trabalhando coisa, e daí a pouco você ativa a memória no mesmo sentido do exemplo que você deu, que você tinha que imitar um velho de 60 anos pegando uma garrafa d'água e tal. Você vai trabalhando com essas brincadeiras, com esse girar, né? Então o grupo
começou a se identificar nisso e criou todo um roteiro de trabalho, criou todo um trabalho pensado dentro da Cenopoesia e criou um centro de estudos sobre essa linguagem específica, né? Criou um espetáculo, isso desde 2018, perdão, desde 2018 que a gente vem se envolvendo cada vez mais com essa temática, porque nos identificamos em cima disso. A ponto de chegar e dizer, né, que o teatro livre de rua é simples como cocada, feito nas feiras, nas calçadas, vendido aqui mesmo a preços populares. Nossos textos, nossos personagens nascem do contexto, da mensagem da feira, da beira-mar, das favelas, do aceiro da civilização, da garganta do camelô, das histórias do brejo e do sertão. O teatro livre de rua, mais que virtual, é virulento, mobiliza e ativa o pensamento. Vida é ato. Somos teatro. Somos coros dissidentes, muitas vezes perseguidos. Pelo perigo que corremos, somos teatro. Pelo perigo que trazemos, somos teatro. Pela alegria em que vivemos, somos teatro. Pela tristeza, pela dor que sentimos do outro, no outro, pelo outro, somos teatro. Somos por todos os atos. Somos teatro. Caramba, olha... Que incrível, cara. Parece uma introdução de um espetáculo. Isso vale como introdução. Então, por exemplo, um exemplo de ato senopoético. A gente lê um poema desse e desperta várias coisas. Você, isso pode ser uma introdução. Então, a gente coloca na introdução. Como é que fica esse corpo para dizer isso? Sabe? Como é que vozes vão dizer isso? Como é que quem diz isso e quem diz aquilo? Quem faz coro e corifeu, né? Que é muito importante isso, que... É um grande exemplo, né? Que a gente tem sempre um coro que reforça a fala de um corifeu, né? O corifeu é aquele que aponta e diz algo, aí aquele coro repete, ou ora aquele coro diz alguma coisa e outra pessoa... Enfim, é nesse jogo que eu digo que o grupo do qual eu faço parte foi trabalhando. E aí, a partir daí, a cenopoesia está muito relacionada às condições das relações humanas, como eu me relaciono com o outro, como eu entendo o outro, né? E eu trago isso para dentro de uma gestão de um equipamento público. Que por mais que a gente tenha que lidar todo instante com os conflitos, com os embates das pessoas, né? Você tem que parar e entender o outro em algum momento, né? Você, por que você está dizendo isso? Por que você está agindo dessa forma? Então a gente entende, o outro está agindo assim, assim, assado, então a gente vai achando o meio campo até chegar a um lugar de decisão, né? Onde você se coloca, realmente você está errado, realmente não é isso, né? Então, assim, como se diz, né? Todo mundo é livre para decidir e fazer o que quer. Você tem um livre-arbítrio para tudo. Você pode tomar qualquer decisão, falar o que você quiser. Para isso só tem uma coisa: consequência. Qual é a consequência do meu pensamento? Qual é a consequência do que você diz, do que você faz? Caramba, cara, que incrível. Nossa, eu ficaria horas aqui, assim, eu pediria um café e ficaria horas aqui só te ouvindo. O café. Ali fora tem, depois a gente pega um cafezinho. Eu esqueci de falar na introdução que, como assim, o pessoal que já me acompanha, a gente sabe que eu gravo no SampaCast, e o SampaCast tem vários estúdios espalhados em São Paulo, para você gravar o seu podcast de forma gratuita. Estamos hoje aqui dentro da biblioteca Mário Chamber, temos o estúdio do SampaCast de forma gratuita, é só você entrar no site e lá reservar um horário e vir aqui gravar, e já sair daqui com o episódio gravado e cortadinho, bonitinho no bolso, tá, gente? Então, quem quiser, entra lá no site do SampaCast, AD Sampa, e venha gravar o seu podcast. Isso é o poder público dando as possibilidades de construção de pensamento, de ações, né? É o que a gente estava falando lá no início, né? Precisa de ter essa oportunidade. E assim, graças a aí, quando eu comecei, eu pesquisei onde gravar o podcast. Putz, estúdios de 600, 800, R$1.000. Lógico, você podia gravar quantas horas você quisesse, você tinha um bar aqui do lado para você pegar uma água, você tinha um sofá, mas assim, não dava, não tinha condições financeiras para isso. E aí apareceu lá, podcast de forma gratuita, SampaCast. O que é isso? Eu fui atrás, fui pesquisar. E aí toda a minha construção foi, vamos fazer um roteiro, vamos fazer uma imagem, como fazer um podcast. Hoje, assim, estamos gravando há um ano
E eu estou muito feliz com isso. Então, está conversando com pessoas que eu nunca imaginei conhecer, eu nunca pensei em chegar perto, assim. Estou conhecendo essas pessoas e para mim está incrível. O programa Jovem Monitor me levou e vai me levar ainda em lugares incríveis. Vamos lá. O Buraco do Laco, ele teve uma sede. Ele tem uma sede. Tem a uma gente sede. tem o que a gente chama Casa do Oráculo, né? Isso. Que é no quintal de casa, né? A gente tem um galpão lá, uma sala, né? Uma sala razoável, né? Onde a gente consegue guardar material, ter o nosso escritório, ter o local de encontros, que é a grande dificuldade dos coletivos, né? De você ter um espaço, né? A gente, durante muito tempo, teve espaço compartilhado dentro de CEL, dentro da Casa de Cultura de São Miguel, né, em parceria com outros grupos, né? Mas ter o canto para chamar de seu é a melhor coisa. Então, assim, já tem 14 anos que a gente tem esse espaço, que a gente cuida, tudo mais, né? Só fazendo uma ligação, o grupo é da região leste. E há uns 15 anos atrás, a gente foi morar perto de um equipamento público lá da Leste que chama-se Teatro Flávio Império. Ninguém conhece. Olha só como as coisas são sei lá, pronunciadas, coincidência, não sei que nome a gente pode dar para isso. Eu nunca tive a pretensão de ser gestor de um equipamento público. Eu nunca tive a pretensão de entrar dentro do poder público. Sei lá, isso não estava em nenhum projeto de vida, em nenhuma possibilidade. Assim, né? Conheço o Flávio Império desde, sei lá, final dos anos 90, quando era um prédio antigo ainda, não era nem o equipamento que é hoje. Por conta de fazer parte de circuito, de apresentar, a gente usava lá o espaço, lá fizemos bilheteria, fizemos algumas apresentações lá. Na época eu não morava na região. Aí quando eu fui morar na região, o teatro estava fechado. Né? Então, assim, teve pessoas que fez todo o movimento para reabertura do teatro, para reforma e tal. E dentro desses movimentos havia eu não sei se... Talvez eu confunda, mas era o Fórum de Cultura da Zona Leste, ou era o Movimento Rede Leste. Não, acho que era o Movimento Rede Leste, né? E a gente fez parte desse Movimento Rede Leste, que também juntou-se pela reabertura, né, e pela reforma do Teatro Flávio Império. Aí conseguiram, anexaram um terreno que tinha o teatro é reinaugurado. Quando ele é reinaugurado, o gestor, que era um parceiro nosso, o Leandro Roller, né, nos convidou para fazer parte da programação. Então a gente fez parte da programação, apresentando lá tudo mais. Como o teatro passou a ter um parque, uma área livre, a gente, por ser um grupo de teatro de rua, a gente ensaiava direto no Flávio Império. Nossa, A gente estava usando o Flávio Império para fazer ensaio. Quando estreou esse espetáculo do qual eu li esse poema, estreou dentro do Flávio Império, né? Caramba! E aí eu tinha toda uma conversa com o gestor que estava na época, né? Ele me convidou para dar oficina de teatro no Flávio Império. Olha, que incrível, eu fui dar oficina de teatro durante 2 anos. Durante 2 anos eu fiz parte do edital de oficineiros e dava oficinas no Flávio Império. Mas nunca pensei, nunca quis, ou sei lá, passou pela cabeça de um dia gerir aquele espaço, né? Para mim era coisa distante. Primeiro porque não tinha relação política com ninguém e sabia muito bem que alguns cargos que eram indicações políticas. Sim. Como a gente não tinha indicação política e eu nunca procurei gabinetes, ou seja lá o que for, para pedir cargos, né? A gente procurava para fazer nossas ações, né? Para construir fomentos, construir né? fomentos, essas coisas e tal. Um belo dia, eu estava... a gente sempre tem aqueles altos e baixos na vida, né? Então, assim, estava no momento financeiro baixo e estava fazendo entrega de flores no Ceasa para uma pessoa e tudo mais, né? Aí o Pedro Granato me liga, né? Fazia muito tempo. Pedro Granato eu conheço, né? Desde do movimento do teatro de rua, 2003, 2004... Ele tinha um grupo de teatro de rua chamado Ivo 60, que tinha um espetáculo fantástico sobre conflito, sobre briga de poder, né? Que era o Gozolândia, né? Era muito bacana.
E aí eu sempre tive contato com o Pedro, com o pessoal ali, mas assim, fazia um bom tempo que eu via o Pedro, que eu sabia o que ele estava fazendo. Aí ele me ligou, assim, eu falei, poxa, Pedro Granato me ligando. E aí ele pergunta pra ele, onde é que você mora? Perto do Flávio Império. Aí ele, é isso que eu quero. Eu falei, não, você quer o quê? Não, que você assuma a gestão do Flávio Império. Eu falei, não. Eu pensei, o que me passa pela cabeça, puta, o que é que o gestor atual vai achar? Que o cara que estava aqui usando o espaço na oficina puxou meu tapete, né? Nossa, verdade, né? O cara tava lá ainda. O cara tava lá ainda. Eu falei assim, pô... Não, eu falei assim, tá... Eu não lembro se eu falei sim ou não, mas assim, a gente ficou de conversar de uma outra oportunidade. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei para ela, nesse momento não dá, porque a gente estava desenvolvendo um projeto, né, pelo Fomento, então assim, não daria para eu deixar o projeto do Fomento para assumir uma gestão. Porque eu imagino que também estava no seu nome. Estava no meu nome, eu era proponente, tudo mais, tal. Eu falei assim, não, no momento não dá. Mas eu falei, não, mas eu espero. Ai. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu falei assim, vamos ver o que acontece, né? Então a gente foi tocando o projeto e tal, e aí começou um rapaz falar comigo, o Eliezer, que eu nunca tinha visto, nem sabia quem era, nem nada. Aí eu conversava com o Eliezer já gritava, e aí, futuro gestor? E aí, futuro gestor? E eu olhava para aquele cara de quase 2 metros de altura. O que esse cara quer dizer com isso? Quem está falando com isso? E aí eu tive algumas reuniões para entender o que era e aceito, né? Aceito esse desafio, né? Então, assim, entrei ali já virada de 2020, né? Início de 2020, aí eu chego sem entender nada, sem entender absolutamente nada, mas digo o quanto importante é o jovem monitor, que ao chegar no Flávio Império, só tinha 3 jovens monitores. E hoje tem, assim, hoje não, vai vir hoje, quanto? não, hoje ainda virão os 3 que começam na próxima semana. Mas eu digo que a importância do jovem monitor. O ex-gestor já não estava mais, os funcionários não sabiam de nada, de como gerir o espaço. Estou falando isso administrativamente, né? Sim. Eles fazem um papel, a função deles lá, protocolar, né? De faço isso e não mais do que isso. E aí foram esses jovens monitores que me passaram tudo do que era. Eles te deram as boas-vindas, né? Eles que me deram as boas-vindas, né? E aí, assim, a gente começou de janeiro, né? Já tinha toda uma programação montada. Fevereiro já tinha alguma coisa ou outra. Eu falei, bom, a partir de março, aí sim eu começo a entender, começo a conduzir, colocar, né? O que eu quero aqui, né? Que era o quê? Primeiro passo, público presente. O teatro estava sem a frequência de público. O teatro não estava sendo... O teatro não era visto, essa é a verdade. O Teatro Flávio Império continuava sendo aquilo que um dia, muito tempo atrás, ouvi de alguém do poder público na época, né, não vou citar nomes, falar que o Teatro Flávio Império era um cemitério de caveira. Ai, meu Deus. Né? Isso eu guardo muito bem, isso faz muitos anos mesmo, né? Quando a gente falou dos equipamentos públicos, ele falou, o Flávio Império é um cemitério de caveira. Nossa, né? Gente, que horror. Talvez seja esse pensamento, né, que permaneceu durante muitos anos aí, mesmo sem estar explícito, mas está ali, né? Pô. É que o pessoal também tinha essa visão, que era um teatro longe, um teatro longe, né? E ninguém queria usar. Até hoje a gente sabe que muitos grupos de circuito, grupos grandes, né, sempre acham que esses teatros mais distantes não têm público, não têm alcance. Enfim, uma das coisas era quebrar isso, né? A outra era a aproximação cada vez mais dos grupos do entorno, né? Do entorno que eu digo, ali não somente Cangaíba, mas assim, a gente ampliar o raio leste, né? Porque a gente sabe que tem muita produção. Tem muita produção e produções que são fomentadas por programas como o Vai, né, que é muito importante, fomenta a periferia. Então, assim, tem espaço para esses grupos. Então, meu projeto era esse. E aproximar de movimentos, movimento de ocupação, movimentos tal. Só que aí em março vem a pandemia. Isso foi em 2020. 2020. Nossa. Aí em março, a pandemia, cara. Nossa. E aí, assim... Ninguém sabia mais o que fazer, né? Aí todo mundo para casa, aquele caos de início, aquele terror, né, implantado lá, né? E aí a gente ficou ali, né, patinando. O bom que eu digo desse momento da pandemia naquela época, você pode dizer que é bom, né? Talvez não seja bom, mas pode dizer assim, talvez uma lição ou um aprendizado que a gente teve foi o quê?
naquele momento ninguém sabia fazer nada. Nenhum gestor saberia lidar com aquele momento. Os teatros fechados, o que a gente faz? E aí foram surgindo as coisas, né? Os podcasts, as conversas. Você tinha falado do Newton. Lembro do Newton colocar o personagem, a drag dele, a Mirna, né? Linda, e fazer entrevista com gestores, né? Então, ele não falou disso. Cada gestor foi criando suas artimanhas de sobrevivência e para uma programação, né? E aí eu fui aprendendo. Enquanto isso, você ia aprendendo as outras coisas, né? Lidar com as plataformas de contratação, as plataformas de jurídica, aquelas coisas todas, né? E aí até o momento que começa a vir a reabertura, né? E aí vem a reabertura, você já está todo preparado para aquilo, né? Então, quando começa, e a gente vem nesse processo, posso dizer, de 2002 para cá, né? Então, assim, estou gestor já 4 para 5 anos, né? Mas a ação maior no Flávio Império acontece a partir de 2022. Então, a partir de 2022 que começaram, porque aí já tinha uma abertura mais ampla, né? Já não tinha tantos cuidados, né? E aí veio a nomeação do parque, o parque chamado Daniel Marques, aí veio o equipamento do Rede da Hora, para o Flávio Império, aí vem a lona de circo, que é nossa menina dos olhos, atualmente, aí a gente monta uma oca também dentro do circo, e o número de frequentadores do teatro aumentou muito, né? Bomba mesmo, assim. E uma outra coisa também que eu coloco, por ser de grupo de teatro, por entender o que é uma produção teatral, mesmo que seja aos nossos moldes, no que eu falei dessa nossa linguagem, esse lugar do acolhimento e do respeito a quem chega no teatro, né? A gente sabe, produção de grupo, principalmente quando está em estreia, é um estresse danado. Então os caras chegam no teatro assim, pilhados, né? Então, assim, se você não tem uma equipe preparada para receber, prepara assim, no mínimo dá atenção. Isso que eu te falei, do diálogo, de entender. Você tá esbravejando, tá puto daí da vida porque as luzes estão assim X. Tá, deixa eu entender por que você tá assim, e aí você vai entender, eu vou te colocar por que a nossa condição é essa, e aí a gente chega no lugar. Então, a partir daí, as companhias começaram a ser muito bem recebidas no teatro, porque é isso que eu estou falando. Se sou também produtor e ator de uma companhia, eu quero que as condições que eu tenha quando eu vou aos espaços apresentar, os meus parceiros de classe teatral, posso dizer assim, também sejam recebidos de uma forma, né? Então, com isso, a gente vem cada vez mais trabalhando, né? Eu gosto muito de falar do Flávio Império, que, assim, como eu já falei para você e falei aqui na gravação, aonde eu falo Flávio Império, a pessoa conhece. Conhece você, conhece o Flávio Império. Eu tive a oportunidade de ir poucas vezes. Na verdade, eu tava lembrando agora, assim, a primeira vez que eu fui ao Flávio Império foi para uma peça, foi para ser iluminador da peça da Bruna. Ela se apresentou lá um pouco depois da pandemia, e aí eu fui dar uma força de iluminação para ela. E ali foi o meu primeiro contato. Isso foi uns anos atrás também. E aí depois, no final de 2024, eu fui lá em 2 oportunidades, em 2 feiras. E a minha pergunta é, assim, primeiro, lembrando da Casa de Cultura Chico Sainz, você conhece? Sim. É um espaço muito grande. Assim como o Flávio Império também é. E aí minha pergunta é, qual que é a diferença, não sei se a gente pode nem perguntar isso para você, de um centro cultural para um teatro? Porque o Flávio Império, ele é gigante. Ele, além de ter o teatro, você tem o espaço lá no fundo, você tem o circo, você tem a oca, você tem eventos que, se você pudesse, você abria todos os dias. E aí a gente falou do público. Quando eu fui lá, não foi um público que foi por causa do evento. Foi um público que foi porque tá lá todo dia. Porque tem um parque para as crianças lá no fundo, porque tem a lona do circo. E assim, quando a gente fala da lona do circo, eu percebo que você tem um carinho muito grande pela lona do circo. Nós tivemos também uma conversa no mês passado. E aí foi levantada essa bola da lona do circo. Você levantou e falou assim, muito obrigado por ter essa lona do circo. Gente, obrigado, porque a lona é maravilhosa. Então, assim, o que falta? Qual que é essa diferença de um centro cultural para um teatro? Vamos lá. Primeiro eu digo que é gestão. Ponto. Gestão mesmo. E uma gestão não está somente na pessoa em si, mas sim a gestão de ideias, de propostas, né? Acho que isso é o grande diferencial, né?
Segundo, o Flávio Império, apesar de ser um teatro, a gente está mais com a característica de centro cultural. Centro cultural, de centro cultural, né? Então a gente precisa da gente de fato nomear isso, né? Porque assim, já conversei algumas vezes com algumas pessoas para a gente encaminhar isso e ser o centro cultural do Cangaíba, aonde tem o Teatro Flávio Império, o Parque Daniel Marques, a Lona Mijujuba, o Rede da Hora e a Oca Tamicuã, feita pela Tamicuã, e a horta. A gente não pode esquecer, a gente tem uma horta comunitária também dentro do espaço. Então a gente tem esses espaços e dá para ter mais ainda. Eu ainda espero ter um espaço de cinema ao ar livre ali, né? E algumas outras coisas ali que sou incentivado a isso, né? Então acho que o grande diferencial entre ser somente teatro e centro cultural é isso, é ampliar o leque de opções de público. Porque o público, ele é diferenciado. O público que vai ao teatro de rua é diferente do que vai ao circo. Sim. Por mais que sejam próximos. O público do circo é diferente do público que vai à sala de teatro, né? Que vai assistir um espetáculo, né? Sabe, dentro de toda uma formalidade que dentro tem de todo teatro. um leque são Dentro nichos, né? Cada aba ali o teatro, ele é elitista. O teatro em si, ele é elitista. O teatro fechado, de sala, ele é elitista. Teatro de forma geral, mas mais o teatro. Porque assim, você tem um jeito de se comportar dentro do teatro, você tem lá todo um ritual que é feito ali, né? Da questão da ilusão, da luz e tal. Pra te contar. Não estou falando que isso é ruim, não estou discriminando nem nada, estou falando mesmo que é diferente e para determinadas públicos das camadas sociais, isso afasta ou atrai. Né? Então, é sempre isso. E aí você tem um espaço maior, onde você pode fazer coisas externas, onde você pode ter a lona, onde a pessoa pode entrar com um cachorrinho, assistir um pedaço ali e depois sair e tudo mais. Isso abre as possibilidades e amplia a presença massiva do público, né? Então... Nossa, cara, é incrível, porque é um espaço que, como você falou, tem mais espaço. Quiser fazer mais coisa, dá pra fazer. Agora, eu te perguntei isso também por curiosidade, sabe? Porque me perguntaram, mas qual que é a diferença do centro cultural pro teatro? E eu fiquei, tamanho, espaço, atividade. Mas assim, lógico, assim, foi a resposta porque veio na minha cabeça ali na hora. Mas assim, a sua resposta já completa, e aí eu vou fazer esse corte, já vou mandar pra todo mundo. Mas, cara, é muito legal ver o carinho que você tem pelo centro cultural. Pela cultura, pela arte. Assim, a gente falou do Eliezer, então já vamos mandar um abraço aqui na câmera aberta, Eliezer. Aí, cara! Abraço. Logo, logo você estará aqui. Toda vez que ele me vê, ele fala, você tá me devendo, hein? Tá me devendo. Eu falo pro Eliezer e digo isso de coração aberto. Primeiro, é um grande irmão, uma grande pessoa mesmo, né? Talvez a classe teatral, talvez as pessoas da cultura em si, não saibam a importância que o Eliezer tem. O Eliezer é um cara que, dentro de toda uma máquina que às vezes enrijece algumas coisas, às vezes dificulta as coisas, ele é a pessoa que possibilita, a pessoa que resolve coisas, que faz acontecer, né? Então, assim, é um grande nome. É um grande nome mesmo que tem aí para dentro da Secretaria de Cultura. Uma grande pessoa. Como outros tantos que já estiveram, que ainda estão, que deixaram ali seus legados, mas ele, primeiro pela ética dele, né? Pela vontade de fazer as coisas, né? E é isso. Então vamos mandar um abraço pro Eliezer. E assim, atualmente nosso coordenador, nosso chefe, nosso administrador lá em cima, né, o Eliezer, ele dá essa força. Eu agora lá na Ulido, qualquer coisinha eu falo com o Eliezer também, ele me dá uma força incrível. A Morise, que também tá com a gente lá em cima, fazendo um trabalho incrível. Então, palmas para essa galera, né, cara? Palmas, porque sem eles a gente não sabe como é que estaria agora. Mas sabe por que dá muito certo? Eu sempre tenho um pensamento de diferença de algumas coisas, né? Aquilo que é evento e aquilo que é acontecimento, né? Evento a gente faz agora, eventual, se foi. Acontecimento ele acontece e fica, né? Então, assim, há acontecimentos dentro da Secult, para ser mais exato, né, que eles ficaram, né? Então, assim, tem mesmo que haja mudanças, mesmo que haja coisa, tem um pensamento que veio ali desde quando eu entrei, que eu vejo isso, que é dado uma continuidade. Por mais que ele
diferencia um pouco, reduz um pouco, aumenta, mas há um pensamento colocado dentro da pasta da Secult que ele se continuou com o Bernardo, até mesmo antes com o Mancha, com o Morize, né? Boas-vindas ao Ramírez, que vem aí, né? Que eu conheço de outras jornadas, e desejo que tenha um trabalho de continuidade com acontecimentos, né? E é isso. Não, incrível, incrível. É isso mesmo, assim. Sem essa galera que investe, que trabalha duro para poder ter a cultura dentro de São Paulo, a gente não sabe nem onde é que a gente estaria agora. Uhum. Né? Eu também quero fazer 2 ressalvas aqui. A minha eterna gestora, quando eu fui jovem monitor, sem ela, sem o apoio dela, não sei onde que eu estaria hoje também, que foi a Sandra Brasil. Não sei se você conhece, mas o pessoal de biblioteca é todo unido. Então eu entrevistei algumas pessoas de biblioteca e quando eu falava Sandra Brasil, o pessoal, sim, Sandra, maravilhosa e tal. Porque ela é uma articuladora, assim como você, lá no bairro do Edu Chaves. Então a Biblioteca José Mauro de Vasconcelos, Sim. ela é um núcleo de centro cultural ali. Uhum. Tudo que ela faz, assim, mediação de leitura, roda de conversa, coral, tudo assim, tudo ela faz lá dentro. Eu tive a oportunidade, enquanto ator, na verdade o espetáculo popular eu não estava atuando, eu estava só produzindo, mas de estar nessa biblioteca. E tem um grande diferencial que a gente vê ao chegar nos equipamentos, seja qual for, tanto os públicos quanto os privados, um Sesc, um SESI, ou outro teatro qualquer, que é a forma como te recebem que você vê lá. O mesmo teatro, o mesmo equipamento, no mesmo formato, quando não tem uma boa gestão ou não tem um bom pensamento voltado para suas funções reais, você sente no jeito que as pessoas te recebem, até do próprio segurança que te recebe ali, do próprio pessoa, você vê assim que tá. E quando você vai a onde a gestão trabalha todos esses conceitos, faz o equipamento realmente cumprir sua função cultural e social, Cultural e social, é isso que eu gosto. você chega, você vê ali, então a biblioteca parece realmente é isso. Você chega ali, você vê que tem vida, que tem movimento naquilo ali, né? Que não é simplesmente uma biblioteca nesse lugar conceitual. Daquele estereótipo de biblioteca, de lugar quieto e só para leitura. Quando eu conheci a Sandra, assim, no dia de primeira semana de formação de PJMC, ela falou assim, pessoal, para quem não conhece a José Mauro, a gente sempre fala e a coordenação de bibliotecas também fala, se você quer um lugar quieto para ler um livro, não vá para José Mauro de Vasconcelos. Ela sempre fala isso. Porque é isso, assim, tá tendo atividade a todo momento lá. E aí, não sei se você vai se recordar, mas a gente não tem auditório. Muitas bibliotecas, 99% das bibliotecas não tem auditório. E aí, o que a gente fazia? A gente tem um espaço para leitura, onde tinham 6 mesas, daquelas redondas, grandes, pesadas. Cada mesa, 3 cadeiras. Renato, esse aqui é o nosso palco. Então, quando tiver algum evento, a gente vai tirar essas mesas, essas cadeiras aqui e vai ser aqui a peça, o show vai ser aqui. Tá bom. Então, toda peça que tinha, eu entrava em contato com o artista, com o produtor, mandava foto, vai ser aqui. Ah, tá bom, obrigado. E toda vez, é o que você falou, eles saíam de lá e falavam bem da biblioteca. Sim. Por quê? Porque mesmo não tendo um espaço para que fosse um teatro, um auditório, eles se sentiam à vontade, eles se sentiam em casa, eles se sentiam bem mesmo com aquele pouco espaço para apresentação. Mas é porque tinham pessoas para receber eles ali de uma forma muito boa. E até hoje eu recebo elogios de grupos que voltam lá, a Sandra recebe eles bem, e eles falam, a gente veio aqui, o Renato ai meu Deus, eu até esqueci aqui. Recebeu a gente muito bem. E cadê o Renato? O Renato não tá mais aqui, mas manda um abraço para ele. Ela falou isso para mim. Fica, né? É incrível, incrível. Marca muito. Então, assim, eu espero que essa nova geração que vá para o Flávio Império de jovens monitores sejam tão boas, porque, assim, para mim o principal é a parceria. Se o jovem monitor tiver um gestor parceiro, assim como você, assim como a Sandra, Melina, Sandro, e assim, outros grandes gestores que temos por aí, a Luciana Ramin também, tantos outros gestores que nós temos por aí que precisam, que gostam de abraçar essas formações culturais para esses jovens, que são parceiros, que tenham muitos gestores, que tenham muitos jovens monitores assim, sejam bem-vindos. Sobre o programa Jovem Monitor, eu acho assim, ele é essencial, né? Primeiro que ele cumpre ali, cobre uma lacuna que fica ali do funcionalismo público. Sim. Não que seja para isso, não que o jovem vá fazer essa função, mas acaba cumprindo, né? Que eu sempre digo,
o teatro funcionar, a gente tem que ter esses três caminhos, né? As pré-produção, contratações, escolha, curadoria e tudo mais, a produção, a execução do evento e as pós-produção, né? Que aí pagamento, aquela coisa toda. Então tem que estar envolvido com essas três formas. Eu estava fazendo a conta esses dias, já passaram 14 jovens monitores por mim. Então, assim, Caramba. é porque, assim, além dos jovens que estavam ali como ingressantes ou continuistas, sempre teve ali momentos que a gente acabou agregando um jovem ou outro de outro equipamento, que por alguma razão Quis mudar de foi equipamento. mudar, foi relocado e tudo mais, né? E com todos eu sempre tive um bom relacionamento, né? Talvez um ou outro assim, que tenha sido menor, tal, mas com todos tive sempre esse lugar da autonomia, de buscar realmente esse lugar da formação, de deixar o espaço. Sempre coloco assim, atue com verdade, com ética, porque se não for, não vai ser eu, não vai ser o programa que vai não te dar as coisas, vai ser você mesmo que vai perder as oportunidades, né? Aquela velha história, você entra dentro de um processo de formação, seja lá qual for, uma academia de estudo, a escola em si, você tem que sair diferente. Tem que sair modificado, né? Você tem que sair, não dá para você sair do mesmo jeito que o Renato entrou no primeiro ano de faculdade, você não pode sair do mesmo jeito, né? Você tem que sair diferente. E aí eu tenho bons exemplos, boas pessoas assim que passaram como jovem monitor no teatro e seguiram caminhos assim, né? Tem uma jovem que hoje é uma das programadoras do Sesc Guarulhos. Olha que né? incrível. Tem jovens que estão fazendo mestrados, né? Tem gente que está desempenhando papéis interessantes, né? Tem um jovem que hoje em dia retornou ao Flávio Império, agora como produtor, né? Que é o Alan, que é uma pessoa que tem me dado uma força bacana, né? E assim, ele foi meu jovem monitor durante o período da pandemia, tanto que eu conheci ele pessoalmente uma única vez, né? O vi pessoalmente uma única vez. E depois ele retorna ali como um cargo de produtora e está ali dando uma força comigo e tal. A gente está desde outubro sem jovens, porque todos os meus jovens eram continuistas, né? E agora vão entrar 3 ingressantes, né? Que a gente já está ali meio que preparando o terreno para recebê-los e tal, né? E mostrar para eles o que é o Teatro Flávio Império, o que é essa forma de gestão, o que é a gestão do Teatro Flávio Império, que não sou só eu. Eu sou um coordenador que faz parte de uma gestão, mas a gestão é feita ali também pelos técnicos, pelos funcionários, pelos terceirizados, né? Ao todo, somando ali, somos em 22 pessoas, né? Nossa, contando os terceirizados que tem os técnicos de som, luz, e os seguranças, o pessoal que tem aquele sistema de 12x36, sim, né, trabalhando 12 horas. Enfim, esse é o Flávio Império. Então, esse é o Flávio Império, esse é o Edson Paulo Souza, que depois a gente vai gravar de novo, porque a gente já estamos quase chegando no fim do nosso tempo. A gente vai perguntar também por que você não escolheu o nome artístico, mas a gente deixa para o nosso segundo episódio. Ou não, dá tempo de falar agora? Dá Vai, tempo. Porque eu quero fazer meu bate-bola com você. Eu já tinha até pensado em nome artístico, sei lá, nem me lembro mais quais o nome, mas eu gosto. Paulo é o nome do meu pai, e o meu pai colocou o nome dele em todos os filhos, né? Edson Paulo, aí eu tenho o Hermeson Paulo e o Robson Paulo, né? Então, assim, todos ficaram Paulo. E esse nome, Edson Paulo, cara, já era uma piadinha. Toda vez que eu saía de São Paulo, lembro um dia chegar num hotel e falar... A moça perguntou, seu nome? É de São Paulo. Não é de onde você veio. Eu falei, não, é de São Paulo. Não, eu sei, você é de São Paulo, mas seu nome é de São Paulo. Aí ficou. Aí alguns amigos começaram a tirar chacota. De onde ele é? De São Paulo. Ai, cara. Aí eu adotei, ficou. Fica melhor que... Depois que você conta também, fica melhor que um artístico. Bom, agora eu quero fazer o seguinte. A gente já está indo para os nossos momentos finais. Agradeço demais a sua presença até aqui. Saindo daqui, vamos pegar um cafezinho ali. Seguinte, eu quero conhecer melhor você. Porque tudo que eu conheço é assim... O Edson. Inclusive, assim, Luciana falou assim, eu preciso ir lá. Ela foi no Flávio Império, acho que no mês passado. Sim. Que o Edson tá me dando uma força. O Edson parece que abraça todo mundo. Ele faz tudo por todo mundo. E eu queria até enfatizar uma fala que eu ouvi, você falou do programa Jovem Monitor, de quanto ele é importante. Eu queria falar uma fala que eu ouvi aqui nessa mesa da gestora da Biblioteca Menotti de Alpíquia, a Melina. Beijo, Melina. A gente perguntava para os gestores assim, o que é o programa Jovem Monitor para você? E aí hoje eu não pergunto porque eles mesmos já falam.
E ela falou, toda emocionada, assim, que falou que é um braço. E que sem os jovens que estão lá para dar esse apoio para ela, não conseguiria gerir a biblioteca sem eles. Então, assim, obrigado por Programa Jovem Monitor Cultural e obrigado pelas suas palavras também, por todo esse carinho que você tem. E agora vamos lá. Para conhecer melhor você também, eu quero que você me indique coisas. Porque eu acho que a melhor forma das pessoas se conhecerem é ela, olha, escuta essa música que eu gosto tanto. Escuta esse livro, tal, tal. Então vamos lá. Vamos começar mais fácil. Um livro. Indica um livro pra gente. Um livro. Eu vou indicar algo que eu tô mergulhado atualmente, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Boa. É um livrinho pequeno e tal. É bom. Não, eu já achei que você ia indicar esse aqui também. Ah, eu já não. dei a deixa aqui. Não, esse livro aqui, na verdade, é o Buraco do Oráculo 20 anos da Resistência na Rua, Poesia em Cena. É um relato nosso de 20 anos, né? A gente chegou a distribuir em algumas bibliotecas. Aqui, pra eles. Esse é o seu, né? E esse foi resultado de um projeto nosso, né? E dentro dos nossos projetos a gente prima um pouco por isso, por fazer registros escritos, né? Que é uma forma de você fazer prestação de contas, de você contar um pouco e ficar na memória, né? Criar sua própria história. Né? Se os outros não contam, você mesmo conta a sua história. Ah, que incrível. Não, obrigado. Desse um ano de Pod Jovem é o primeiro presentinho que eu ganho, que é da câmera aberta, câmera fechada. Aqui, gente, um livro pra mim. Muito obrigado, Edson. Valeu. Vou leiloei-lo. Mas assim, eu já vi esse livro em biblioteca? Ou não? Talvez sim. A gente distribuiu. Legal, legal. Qualquer coisa também a gente já sobe aqui no prédio da secretaria e já dá uma olhadinha lá. Vamos lá, então, o seguinte. Uma música. Uma música. Tenho escutado bastante Luiz Melodia, então Pérola Negra. Pérola Negra, Luiz Melodia, incrível. Não, e aí uma coisa que eu queria comentar também, você dá um ar pra mim de seriedade tão grande. Olha pra você, parece que você tá sempre sério, muito nervoso assim. Aí você fala assim, uma calma, uma paz, uma leveza. Muito bom. Vamos lá, um filme. Um filme? Ainda Estamos Aqui. Acho que é o filme do momento. Esse filme, cara, acho uma das obras-primas do cinema nacional, né? Muito bom mesmo. Tanto é que levamos, né? Levamos uma estatueta. Assistam, vale a pena. Vamos lá, então falamos do filme, da música, do livro. Agora eu quero saber uma referência importante para você. Esse é difícil. Uma referência importante para mim? Um personagem, um parente... Uma pessoa, qualquer, assim. Luiz Gonzaga. Sabe por quê? Porque assim, é o símbolo de muita coisa, né? No momento atual, eu tô junto ali com um parceiro de grupo, tô pensando em fazer um espetáculo solo, a partir de umas memórias, tudo mais, né? E eu falei, deixa eu ouvir. Aí eu fui ouvir um pouco mais a obra do Luiz Gonzaga. Não as músicas tão conhecidas, né? O lado B. O lado B, exatamente, o lado B. Cara, eu encontrei tanta coisa que ele fala ali da pessoa em si, não somente do sertanejo, assim, mas da pessoa em si. Então, eu acho que Luiz Gonzaga é uma grande referência. Às vezes a gente não acessa tanta poesia escrita, mas quando vê coisas cantadas, não chegam mais fácil. Pelo menos pra mim, eu sou muito auditivo, então... Não, eu vou te passar umas coisas assim, eu sou fãzaço também dele, gosto de pesquisar, pesquisei muito, e eu sempre fui uma criança diferente, uma criança que assistia aqueles programas de crianças que eram chatos da cultura, né? Aqueles documentários, aqueles programas de velho. Meu avô me obrigava a assistir o Viola Minha Viola e o Senhor Brasil. Senhor Brasil. Então, antes do Senhor Brasil, passava um trechinho de um documentário sobre a história da sanfona. Não era sobre... era do Dominguinhos. Ah, sim. É o Milagre de Santa Luzia. Cara, e aí no começo ele focava um pouquinho ali no Luiz Gonzaga e sobre a história do Norte e Nordeste na sanfona. E aí depois ele ia descer, depois no restante do programa ele descia pro Brasil e ia mostrando
as sanfonas do Brasil todo. Que incrível, cara. Que programa incrível. Vamos lá. Referências já foram, já aqui, já me segurando em lágrimas, porque remete muito a meus familiares, assim. Muito, muito, muito. Meu avô, pra mim, foi referência. E Luiz Gonzaga, pra mim, é referência também. Vamos lá. A pergunta mais difícil desse podcast. O que é arte pra você? Vida. Tem o poeta Ray Lima, tem um trecho dele falando uma coisa assim: me dá vida que dá arte, me dá arte que dá vida. Então vida é arte. Vida é arte. E arte é esse nosso encontro. Arte é arte do encontro. Exatamente. A arte do encontro, né? Quando a gente o próprio... já tô citando o Ray Lima muito, que aí leia esse livro e veja, você vai entender quem é o poeta Ray Lima. Ele também tem uma citação daqui muito importante. Quando a gente se encontra, é bem mais do que um encontro. Nossa, que lindo, cara, que lindo. Pô, então é isso. Eu não tenho nem mais o que falar para você. A gente já tá com um tempinho aqui um pouco apertado. Agradeço, então, antes de mais nada, ao Rafael, nosso técnico do estúdio. Não tem nenhuma gravação que eles falam de você. Tem? Você já teve? Não, viu? Então, abraço aqui. Valeu, Rafael. Sem os operadores sem também. Sem os operadores, eu gosto muito de enfatizar isso. Você também, porque sem os técnicos de luz, de som, os produtores do teatro, não tinha espetáculo. É lógico. E deixa um técnico de som de luz irritado, ele não vai apertar um determinado botão e o teu trabalho não vai valer nada. Exatamente. Ele vai multar você naquele momento que você vai falar. Exato. Então por isso que assim, Rafael, obrigado aí pela presença, obrigado pela força. Obrigado SampaCast, AD Sampa, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Não pode esquecer, agora tem que ser o nome completo. Obrigado aí a todos que acompanharam, assistiram até agora. Antes da gente terminar, as redes sociais da biblioteca e do Buraco do Oráculo. Da biblioteca não, desculpa. Do teatro. Perdão, do teatro. Do grupo Buraco do Oráculo, vocês acham a gente no Instagram, @Buraco do Oráculo, tudo juntos, né? Do Teatro Flávio Império, tá lá, @Teatro Flávio Império. Flávio Império voltando à sua programação anual agora nesse final de semana, né? Todo final de semana, procura lá, tem sempre uma extensa programação de teatro, música, feiras, as oficinas que devem chegar em breve, né? Minha própria rede social, Edson Paulo Sou, né? Aproveito e agradeço muito ao Renato, né? Bom esse bate-papo, né? De certa forma, até descontraído, e bom a gente tocar em temas tão próximos da gente, né? E agradeço. Imagina, tamo junto. Muito obrigado pela presença mesmo. Valeu. Gente, valeu. Tamo junto. Se Deus quiser. Cast Pod Jovem, tudo junto, tá? Siga, curta, compartilha. Onde você procurar Cast Pod Jovem, estamos lá, tá bom? Gente, abração. Valeu mesmo. Tamo junto.